Bom, pessoal, vamos começar a resolver integrais triplas, certo? Então, nesse meu primeiro exemplo aqui, a mesma situação de integrais duplas. A gente vai resolver primeiro a integral de dentro, depois a segunda integral e depois a terceira integral. Então, a gente vai vir aqui, certo? Eu vou repetir a minha última integral, né? No caso. E vou repetir essa minha segunda integral. Então, resolvendo a primeira com relação a z, certo? Então, integral de x ao quadrado com relação a z vai ser x ao quadrado vezes z, mais integral de y ao quadrado com relação a z, y ao quadrado vezes z. Integral de z ao quadrado é z a terceira sobre 3. Isso tudo, né, pessoal, vai de 0 a 1. dy dx. Agora é só substituir os valores, primeiro de cima, não é isso? Eu vou repetir aqui as duas integrais, então 0 e 1, 0 e 1, certo? Então, substituindo primeiro de cima. Então, pessoal, se a gente substituir o de baixo, vai zerar todos os termos, porque eu vou ter 0 multiplicando em todos os fatores. Então, eu só vou substituir o de cima, certo? Ou seja, eu vou ter 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 1 vezes y ao quadrado, y ao quadrado. Mais 1 ao cubo, 1 dividido por 3, 1 sobre 3 dy dx, certo? Então, agora eu vou resolver a minha próxima integral com relação a y, certo? Então, eu vou ter aqui, repetindo a primeira, né? De 0 a 1, eu vou ter integral de x ao quadrado com relação a y, x ao quadrado vezes y, mais integral de y ao quadrado com relação a y, y à terceira sobre 3. E a integral de 1 sobre 3 é uma constante, então, integral de 1 sobre 3 é mais y sobre 3. Certo? Isso tudo aqui, né, pessoal? Vai de 0 a 1. Então, novamente, eu repito aqui, né, o dx, que é a minha próxima integral. Então, o que eu vou fazer é substituir, né, os meus limites de integração. Então, primeiro de cima, depois de baixo, sendo que como o de baixo é 0, não tem para que a gente substituir, porque vai anular de todo jeito. Então, repetindo aqui, né, a integral de 0 a 1, 1, que é meu y, vezes x ao quadrado, x ao quadrado, certo? Mais y ao cubo dividido por 3, ou seja, 1 ao cubo, 1 dividido por 3, mais 1 sobre 3. E substituindo aqui, ó, 1 sobre 3 também, certo? Dx. Então, pessoal, eu posso fazer uma soma aqui de frações, né? Ou seja, eu vou ter x ao quadrado, 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 é 2 sobre 3, certo? Dx. Agora é só resolver essa minha última integral. Então, a integral de x ao quadrado com relação a x, x à terceira sobre 3, a integral de 2 terços, mais 2 sobre 3, que multiplica x. Isso tudo, né, pessoal, vai de 0 a 1. Então, novamente, né, não vou substituir esse 0 porque vai se anular. Basta substituir o 1. Então, eu vou ter 1 ao cubo, certo? Dividido por 3, ou seja, 1 sobre 3, mais
2 sobre 3 multiplicando 1, ou seja, 2 sobre 3, né? Então, a solução, né, da minha integral, se a gente for somar, 1 sobre 3 mais 2 sobre 3, dá 3 sobre 3, que é 1. Então, essa aqui é a solução da minha integral, certo? Então, pessoal, meu segundo exemplo, certo? Eu tenho aqui essa função 1 sobre x, yz, dx, dy, dz, certo? Então, a gente pode reescrever essa função repetindo aqui os limites de integração, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x vezes 1 sobre y vezes 1 sobre z. dx, dy e dz. Então, essa integral a gente vai responder de uma forma diferente, certo? Para ficar mais fácil. É uma outra maneira de resolver, mas é importante sempre manter a ordem das diferenciais, ou seja, primeiro vai ser resolvida com relação a x, depois y e logo depois a z. Então eu vou escrever dessa forma aqui, certo, pessoal? Então, meu limite de integração, certo, de 1 a epsilon. Qual é a minha última a ser resolvida? Nesse caso é a dz, né? Então, 1 sobre z dz, certo? Qual vai ser a minha segunda a ser resolvida? dy. Então, 1 sobre y dy, né? E de 1, a integral com limite de integração de 1 a epsilon. E agora sim, o meu dx. Então, pessoal, eu não fiz aqui uma separação de integrais, certo? Eu não vou responder elas separadamente. Então, eu vou respeitar a sequência de resolução. Primeiro eu resolvo dx, depois eu vou resolver dy e depois eu vou resolver dz. Ou seja, eu vou repetir aqui, certo? dz sobre z, não é isso? E dy sobre y. E já resolvo essa minha primeira integral. Então, a integral de 1 sobre x é o ln de x, que vai de 1 a epsilon, né? Então, agora é só substituir. Então, eu vou ter aqui 1 a epsilon dz sobre z, de 1 a epsilon dy sobre y, e substituindo, né, eu vou ter o ln de epsilon menos o ln de 1, certo? Então, a gente sabe que o ln de 1 não existe, é zero, certo? E o ln do epsilon, da exponencial, eles vão se anular e vai dar 1, tá ok? Ou seja, eu fiquei com a integral, repetindo aqui, né, a minha última integral, a minha terceira integral. Então, minha segunda integral ficou, aqui se anulou 1 vezes isso, ou seja, o próprio dy sobre y, certo? Agora é só resolver essa minha integral. Ou seja, eu passo a ter a integral de dz sobre z, né? dy sobre y, ln de y, que vai de 1 a epsilon
a minha exponencial, certo? Então, substituindo, né, eu vou ter dz sobre z, primeiro de cima, né, ln da minha exponencial menos o ln de 1. Então, a mesma situação, né, ln de 1 é 0, ln da exponencial dá 1, né, se anulam, e vai me restar simplesmente 1 vezes dz sobre z, ou seja, dz sobre z. Então, quem é a integral de dz sobre z? É o ln de z. Então, com os limites de integração, né, que vai de 1 a minha exponencial, epsilon. Substituindo, eu vou ter o ln de epsilon menos o ln de 1. Então, ln de 1 é 0 e o ln de epsilon se anula com um com o outro e dá 1. Ou seja, a solução da minha integral é 1. Certo, pessoal? Então, essa integral aqui a gente fez de um pouquinho diferente, né? A gente separou logo, porém é importante sempre manter a ordem, certo? De resolução. A gente separou, mas não pode responder cada uma separadamente. Tem que seguir a ordem de integração, tá ok? Isso tudo, né, porque, por exemplo, eu sei que esse meu y nessa função é constante. Então, eu posso deixar ele para minha integral, que teria dy. Da mesma forma que z vai ser constante quando eu integrar aqui, com relação a x. Então, eu posso pegar ele e jogar logo para a minha última integral, certo? Então, pessoal, meu terceiro exemplo. Então, novamente, a gente resolve primeiro essa integral de dentro, certo? Então, vamos repetir aqui, né? De 0 a 1, de 0 a 3 menos 3x, né? E resolvendo a primeira, então eu tenho simplesmente a integral de dz, né? Que é z. De 0 a 3 menos 3x menos 3y, né? dy dx. Então, agora é só a gente substituir os valores dos meus limites de integração, né? Então, eu vou ter 3 menos 3x menos 3y. E o zero não precisa substituir, pessoal, porque vai ser zero, então não importa. Isso aqui, né, dy dx, certo? Agora eu vou integrar com relação a y. Então eu passo a ter, vou repetir, né, de 0 a 1, que é a minha última integral. Então 3 com relação a y, a integral 3y menos 3x com relação a y, o x é constante, então menos 3xy. E a integral de menos 3y com relação a y, menos 3y ao quadrado sobre 2. Isso tudo, né, pessoal, variando com os limites de integração de 0 a 3 menos 3x dx. Então, vamos substituir, né? Então, minha última integral, que vai de 0 a 1, 3 vezes y, ou seja, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 3x, menos 9x. Aqui eu tenho menos 3x vezes y, ou seja, menos 3x vezes 3, menos 9x. Menos 3x vezes menos 3x, mais
9x ao quadrado, certo? Aqui, pessoal, tem o y ao quadrado, ou seja, 3 menos 3x vezes 3 menos 3x. Então, 3 vezes 3, 9, menos 9x, menos 9x, mais 9x ao quadrado, certo, pessoal? Sendo que, então, 9 menos 18x mais 9x ao quadrado. Então, pessoal, eu vou ter 9 vezes menos 3 sobre 2, que vai dar menos 27 sobre 2. Menos 18x com menos 3 sobre 2, multiplicando, mais 54x sobre 2. E mais 9x ao quadrado vezes menos 3 sobre 2, menos 27x ao quadrado sobre 2. Isso tudo, né? Dx. Então, agora a gente pode fazer mais uma simplificação, né? Então, eu vou ter aqui de 0 a 1. Eu vou ter 9 menos 18x mais 9x ao quadrado menos 27 sobre 2, 54 sobre 2 mais 27x. Menos 27x ao quadrado sobre 2 dx, certo? Então, ainda dá para simplificar mais ainda. Então, eu vou ter 9 menos 27 sobre 2. Então, eu coloco tudo na mesma base. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 9, 18. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos 27, menos 27. Ou seja, vou ter menos 9 sobre 2, certo? Então, menos 9 sobre 2. Menos 18x com mais 27x, eu vou ter mais 9x. E agora só está faltando esse aqui, né? Então, a mesma situação. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 9x ao quadrado, 18x ao quadrado. 2 dividido por 2, 1. Vezes menos 27x ao quadrado. Então, vai me restar o que aqui? Menos 9x ao quadrado sobre 2. Dx, não é isso? Então, agora é só resolver essa integral aqui, certo? Menos 9 sobre 2 dx, então vai ser menos 9x sobre 2. A integral de 9x, ou seja, mais 9x ao quadrado sobre 2. E aqui eu vou ter menos 9x à terceira e o 3 multiplicando 2, ou seja, sobre 6. Isso tudo, né, pessoal, de 0 a 1. Então, agora é só a gente substituir, né? Não vou substituir o de baixo porque é 0, então ele vai zerar tudo. Só vou substituir esse 1. Então, eu vou ter menos 9 sobre 2, né? Porque vezes 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 9 sobre 2, ou seja, mais 9 sobre 2. 1 ao cubo, 1. Né? Então, só vai me restar menos 9 sobre 6. E, então, eu tenho esse meu menos 9 sobre 2 com mais 9 sobre 2. Eles vão se anular. E só vai me restar menos 9 sobre 6, que a gente pode simplificar, né, por 3. Então, vai me restar menos 3 sobre 2. Então, essa aqui é a solução, certo? Da minha integral. Então,
Então, pessoal, se gostou do vídeo, deixa o like, certo? Siga o canal, siga a página do Facebook. Até a próxima e obrigado.